Mas quem é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Quem é? A gente vai entender aqui esses três personagens e como Deus se apresenta a eles e como Ele é apresentado a nós. Eu falei aqui que nós estaríamos lendo o livro do Êxodo, mas todo esse testemunho que Deus dá está lá no Gênesis. E a gente vai caminhar aqui, Gênesis capítulo 12, capítulo 22 e o capítulo 32. Nós sabemos, talvez você já tenha ouvido falar também, que o livro do Gênesis, tal como o livro do Êxodo, foram escritos por Moisés, por vários motivos. Nós estamos falando aqui de um tempo onde o povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito, após 400 anos escravo ali, chegaram ali como convidados para passarem um tempo por conta de uma grande seca que houve na região. E depois os tempos foram passando, Israel acabou de convidado a escravo. E essa escravidão durou longos 400 anos. E aí, quando o povo sai do Egito e vai para a terra de Canaã, a terra prometida, Moisés então escreve esses textos a fim de restaurar e consolidar toda uma cultura que ao longo dos 400 anos estava se esvaindo. 400 anos no Egito fez com que o povo começasse a perder a sua referência acerca do Deus de seus pais. Influenciados pela cultura egípcia, pela religião politeísta lá do Egito, o povo então precisava de um resgate da sua memória acerca do Deus que agiu ao longo do tempo da sua história. E é por isso que Moisés escreve Gênesis, depois narra o Êxodo, uma parte do Êxodo, a fim de resgatar o testemunho acerca de quem era Deus. E aqui no capítulo de número 3 e o versículo 15, está registrado aqui, exatamente o momento em que Deus ele se apresenta a Moisés e declara quem é o seu, ou qual é o seu nome. É interessante porque ao longo da história do povo de Israel, Deus ele é apresentado, ele se apresenta de acordo com o testemunho sobre alguém ou um momento que ele agiu. Então para Moisés ele diz, olha, o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essa linguagem aqui é uma linguagem muito comum no Antigo Testamento, porque Deus ele era apresentado a partir de acontecimentos e a partir de testemunho de relacionamento com algum servo seu. Você vai encontrar Deus apresentado como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Você vai encontrar Deus sendo apresentado como o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, é o meu estandarte. Você vai encontrar Deus sendo apresentado como o Jeová Jirê, o Deus da providência. Então essa linguagem é própria do Antigo Testamento. Mas quando ele está falando aqui que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
Ele está apresentando ao povo de Israel, ele está apresentando a Moisés o testemunho da sua fidelidade. Ele sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele está dizendo: assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaac, assim como eu fui com Jacó, eu serei com vocês eternamente. Esse é o testemunho de Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito teológico sobre o nome de Deus, sobre o tetragrama, acerca do seu nome. Não vou entrar nesse mérito. Mas Deus se faz conhecer a partir daquilo que Ele se permite ser conhecido. Deus não é conhecido a partir de uma ideia minha, de uma compreensão organizada minha, não. Tem pessoas que tentam compreender Deus a partir do seu conhecimento, a partir da maneira como ele pensa que pode organizar as suas ideias acerca de Deus. Mas quanto mais nós tentamos organizar uma ideia acerca dele, mais distante daquilo que ele é, nos encontramos. Porque Deus, ele é inacessível à nossa compreensão. Deus é incompreensível à nossa compreensão. Deus é indizível nas nossas categorias de linguagem. Ele é inalcançável. Porém, Deus se permite conhecer a partir do seu testemunho diante da história e diante da vida de homens e mulheres que ele se relacionou. Ele ainda é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas vamos lá. Por que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão? Primeiro porque, eu falei, ele estava dando um testemunho acerca do seu relacionamento com o povo. Mas por que o Deus de Abraão? Quando Deus diz assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, para o povo hebreu, um povo escravizado, 400 anos sendo torturado, humilhado, desconfigurado, Deus está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, porque eu continuo sendo o Deus da promessa. O Deus de Abraão é o Deus que promete e cumpre o que prometeu. O Deus de Abraão é aquele que vela sobre a sua palavra para cumprir. Assim como ele disse a Jeremias, eu sou o Deus que lanço a minha palavra e velo. O que é velar? A ideia ali é lançar a sua palavra e colocar a mão sobre ela até que ela se cumpra. Ele vela sobre o que fala. A palavra de Deus, a palavra barat, que significa palavra dita, palavra acontecida. A palavra de Deus não é falada, a palavra de Deus ela é acontecida. Desde o Gênesis, na criação, está escrito: e disse Deus, haja luz. E o que diz a Bíblia? E houve luz. Porque quando ele fala, ele não discursa. Quando Deus fala, ele não propõe um tratado. Quando ele fala, acontece, porque ele é Deus. E Abraão, sem dúvida alguma, é o maior exemplo disso. Acerca da promessa que Deus faz. Um dia Deus aparece a Abraão lá na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus, e diz para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela,
e vai para uma terra que eu te mostrarei. É interessante que quando Deus começa a se relacionar com Abraão, a situação de Abraão era confortável. Segundo estudos, dizem que a família de Abraão era uma família bem-sucedida na região de Ur dos Caldeus. O seu pai era uma família organizada, ou seja, Abraão vivia em uma situação confortável. Mas quando Deus aparece a Abraão, Deus fala assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Querido, sair do teu lugar de conforto, sair da tua terra, sair do teu estado confortável, colocar no GPS a direção que você quer, o seu destino, e ir sendo conduzido por ele, sabendo onde tem radar, onde tem carro no acostamento, onde tem acidente na frente, quantos minutos você vai levar. É bom demais. Mas receber um convite para entrar no carro e seguir na direção que o nariz aponta, sem saber aonde vai chegar, se tem obstáculo, quanto tempo vai durar, se a gasolina dá ou não. Você tem coragem de fazer isso? Foi mais ou menos isso que Deus disse para Abraão: entra no carro, liga e para onde aponta o nariz vai. E não se preocupe, porque eu sou fiel para cumprir a minha promessa. A única coisa confortável que Deus disse foi: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, multiplicarei a tua descendência, sê, pois tu, uma bênção. Foi a única coisa que Abraão vai. A Bíblia diz que o tempo passa. Sara, a sua mulher, já tinha passado a Bíblia fala assim, os costumes das mulheres. Ou seja, ela não era mais fértil, ela não podia mais dar à luz. E um belo dia, enquanto Abraão estava na tenda com a sua mulher, Deus convida ele para sair da tenda, para sair do conforto, porque quando Deus quer tratar conosco, quando Deus quer falar conosco, a primeira coisa que Ele faz é tirar tudo aquilo que te causa conforto, porque todo conforto impede você ouvir a voz daquele que promete. Por que isso? Porque quando você está no estado ou num lugar de conforto, você tem onde se apoiar. Você tem em que confiar ou em quem confiar. Mas quando Deus olha para mim, para você, fala assim, ó, sai da tenda. E se for num tempo como esse aqui em São Paulo, né, até que esquentou um pouquinho, mas no dia que eu cheguei para cá eu peguei frio, apesar que eu fui lá para Campo Verde, 5 graus. Sair da tenda com 5 graus não é coisa fácil não. Mas quando Deus fala assim, olha, sai da tenda, vem para cá. Deus está falando, olha Abraão, eu quero falar com você. Você me ouviu, saiu da tua terra, mas não basta isso. A relação que nós temos com Deus, ela é aperfeiçoada ao passo que eu vou caminhando com Ele. Não basta tomar uma atitude. O que vai me conduzir à promessa de Deus é permanecer na promessa. E era isso que Deus queria com Abraão. E Abraão sai. E de repente Deus começa a conversar com ele e falar, olha Abraão, aquela promessa que eu fiz para você, que eu multiplicarei a tua descendência. Você lembra? Abraão disse, lembro. Então olha para o céu, imagine, no céu à noite, no deserto. Abraão olha para o céu e Deus fala assim, agora conta o número das estrelas, imagine. E o patriarca começa a olhar. Eu imagino que ele ainda tenta contar até umas 10, depois não dá, porque se perde, e fala, olha Senhor, não dá. E Deus fala com ele, olha, assim como estão as estrelas nos céus, e as areias na praia,
assim será a tua descendência, porque eu sou Deus. O que Deus está falando é: Abraão, eu farei sobre a tua vida muito mais além do que o que você imagina. Você fez umas contas, você calculou quando eu fiz a promessa, multiplica por 1000. Porque na conta de Deus não estão os teus resultados. Nos cálculos de Deus não estão as tuas coerências. Deus é incoerente à minha coerência. Deus não trata com a minha matemática. Deus não trata com os meus padrões de cálculos. Quando você vem com a conta, Deus diz assim: olha, pode multiplicar, porque assim é como você vê. Lembra como Davi? Lembra? Samuel foi lá ungir um guerreiro, um rei sobre Israel. E quando bate na porta da casa de Jessé, quem sai é Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Tinha tamanho de rei, postura de rei, aparência de rei. Samuel disse: só pode ser esse. Já pegou o vaso quando ia derramar. Deus brada: não é esse o homem. Eu não vejo como você vê. Deus não vê como você vê. Você vê a impossibilidade, Deus vê o caminho da promessa. Você vê a incoerência, Deus vê o processo necessário. É isso que Deus vê. E não adianta encontrar lógica, não adianta. O que Deus estava tratando com Abraão era fazendo com que ele aprendesse a descansar naquilo que Deus tinha falado. Quanto mais lógica você busca, quanto mais coerência você busca, mais desesperado você fica, né, minha irmã? Mais desesperado. Mas quando você aprende a descansar, quando você deixa a poeira baixar, quando você respira, conta até 3, não dá, conta até 10. Mesmo diante das incoerências, você sabe que Deus está te conduzindo ao lugar que Ele prometeu. E Abraão começa a contar e Deus fala para ele: não consegue, pois assim como estão as estrelas do céu, a areia na praia, assim será a tua descendência, porque a tua mulher Sara dará à luz a um filho. Só que Sara estava na tenda. E a Bíblia diz que quando Sara escuta isso, Sara dá uma gargalhada, sorri. Quem sabe gritou: é fake news, meu filho, não acredita. Eu já não sou mais fértil. Sabe o que aconteceu com Sara? Ficou muda. E o tempo passa. E nada de acontecer. Abraão manteve relações com a sua mulher e nada. E o problema é que quando Deus fala com você hoje, você já espera que de manhã tudo esteja já organizado. É assim. Ansiedade vem. Amém? E ainda mais quando você escuta essas profetadas do diabo que anda por aí. Aí que enlouquece mesmo. Mas quando você escuta a palavra de Deus, e Deus vai gerando no teu coração uma promessa, você aprende a descansar. Mas nada acontece, porque nós, na maioria das vezes, queremos que Deus faça exatamente na hora que a gente quer. E a gente pensa que Deus tem que ser ansioso como eu sou. E nada acontece. Parece que Deus não iria cumprir a promessa. O que Sara faz? Chama uma serva sua, Agar, uma
egípcia, africana, e diz para ele: olha, meu filho, deita-te com a minha serva, para que a promessa de Deus se cumpra. Olha só que coisa maluca. Abraão vai. 9 meses vem o resultado. Agar aparece grávida. A promessa de Deus aparentemente se cumpre. Deus não precisa de você para cumprir nada daquilo que Ele prometeu. Nada. E foi isso que Agar tentou. Tentou ajudar Deus a cumprir a promessa que Ele fez. Imagine só tentar ajudar o Criador, que fez a terra, fez o universo, colocou tudo no seu devido lugar, fez o universo tão equilibrado e tão necessário, da maneira como tinha que existir. Quem sou eu ou você para tentar ajudar Deus? Você sabe o que acontece? Ismael cresce, logo depois, Sara dá luz a Isaac, e começa a haver conflito em casa. Toda vez que você tenta ajudar, ou passar na frente, ou tentar cumprir por si mesmo, fazer acontecer por si mesmo, vai dar problema. A casa cai. A casa cai. E o pau fecha na casa de Agar, de Abraão. Fica insustentável. Cada vez que você coloca a mão naquilo que Deus falou, mais problemas você vai atrair para a sua vida. É impressionante como nós temos a tendência de querer organizar aquilo que Deus desorganizou. E desorganizar aquilo que Deus organizou. O ser humano é assim. Mas Senhor, mas por que não veio assim, assado? Deus fala: porque tinha que ser cozido. Mas Senhor, mas não tinha que colocar algo assim? É impressionante, né? Impressionante. E cada vez que você coloca a mão, mais problemas vêm. Cada vez que você tenta ajudar Deus, mais problemas acontecem. Mas Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus que para cumprir o que prometeu não precisa de senhor ninguém. Descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deita e dorme, porque Ele vela o teu sono, sai e entra, porque não dorme o guarda de Israel, eis que não tosquenejará aquele que te guarda, apenas confia, apenas confia. O tempo passa, sabe o que acontece? A promessa se cumpre. Isaac nasce, cresce, conhece a Deus a partir do relacionamento com seu pai. E um belo dia, o Deus da providência aparece. Mas parece que, aos olhos humanos, estava desprovidenciando o que havia providenciado. E diz para Abraão: Abraão, eu acho lindo esse texto, lá no capítulo 22, de Gênesis. Sabe o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, está exatamente assim. Sabe o teu filho, a promessa que eu te fiz. O teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Ou seja, para não ter dúvida, é exatamente isso que eu estou falando.
Porque quando a promessa chega, não quer dizer que você está pronto ainda. Na verdade, não estaremos prontos nunca. Pode observar. Senhor, eu quero um carro. Aquele carro. Aí Deus te dá força, abre porta, você aproveita, vai crescendo, se desenvolve, aí compra aquele carro. Quando não tinha, 7 horas estava na igreja. Pastor, deixa eu abrir a igreja. Pastor, deixa eu organizar as coisas. Pastor, mas quando chega a promessa, parece que a fé vai embora. Estou usando aqui o exemplo do carro, mas isso aplica-se a tudo em nossa vida. Parece que quando nós alcançamos aquilo que nós pedimos tanto a Deus, parece que Deus só serviu para aquilo. Quando você alcança aquilo que você quer, não quer dizer que você está pronto ainda. E Deus aparece a Abraão e diz: teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, leva para Moriá e entrega para mim, porque tudo que eu te dou não é para você, é para mim. Eu quero que você entenda uma coisa. Se tudo que você pede para Deus é para você, você está pedindo errado. Deus não tem nada para me dar, para mim mesmo. E se tudo que eu peço é para mim, a finalidade sou eu, o fim sou eu não estou pedindo como devo pedir. E é por isso que Jesus diz: pedis e não recebei, porque pedis mal, para gastar com os teus próprios deleites. Tudo que você pede e a finalidade é você mesmo, vai te destruir em algum momento. Mas tudo que você pede para a glória de Deus, que a finalidade é Ele, a glória dEle, a honra dEle, a exaltação dEle, tenha certeza que Deus vai te surpreender e fará coisas muito maiores do que o que você imagina, porque a glória e a honra pertencem a Ele. E Abraão vai, sobe Moriá. No meio do caminho, Isaque para e fala: meu pai, 3 dias de caminhada. Está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Sem saber Isaque que o cordeiro era ele mesmo. E Abraão já trêmulo, cansado da caminhada, sem saber o que ia dar, porque Abraão foi sem saber. Assim como ele saiu da Mesopotâmia, assim mesmo ele subiu Moriá, sem saber o que ia dar. Mas Deus não queria saber o que estava no coração de Abraão, porque Ele sabe o que há no teu coração. Ele conhece exatamente quem você é. Deus sabe. Tem pessoas que têm uma ideia de Deus completamente errada. Não, olha, hoje eu vou pregar e de acordo com a minha pregação, Deus vai se orgulhar de mim. Olha, vou aumentar a minha moral com Deus. Não. Olha, hoje eu vou cantar, vou tocar, e quando eu cantar e tocar, Deus vai se orgulhar de mim. Pobre, miserável, nu, trapo de imundície. Está tudo na Bíblia, viu? Sei que estou falando. É isso que nós somos. Nada que eu faça altera o que Deus pensa acerca de mim. Nem para melhor e nem para pior. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabia exatamente o que estava no coração de Abraão. E detalhe, o que estava no coração de Abraão não necessariamente se revela na Bíblia.
Não se revela. Você pensa que a Bíblia tem a biografia exata de Abraão? Não tem, mas Deus sabia. E quando chega lá em cima, Abraão prepara o altar, lembrando da promessa. Deus quer brincar comigo, né? Tem uma frase de Einstein que eu amo: Deus não joga dados. Deus não brinca para ver se vai acertar. Não, Ele sabe exatamente como trabalhar no teu coração, na tua vida. Ele sabe onde o teu coração está apegado. Ele sabe aonde a tua mão está apegada. Ele sabe aonde os teus olhos estão apegados. Ele sabe ainda o que te sequestra todo dia. E é exatamente ali que Ele vai tocar, porque Ele quer mudar você, Ele quer trabalhar em você, Ele quer te levar ao lugar da promessa melhor do que quando você iniciou a sua caminhada. Não adianta alcançar a promessa todo destruído, todo desequilibrado, sabe? Todo cheio de lixo. E Abraão prepara o altar, coloca Isaac. Isaac tinha seus 22 anos aproximadamente. Abraão já beirava os 100. Eu não creio que Abraão colocou Isaac à força. Eu creio que Isaac compreendeu o propósito e conhecia o Deus do seu pai. Isaac sobe no altar. O sacrifício a ser feito tinha que ser feito da maneira exata. E detalhe, com alegria, porque senão Deus não recebe. Coloca a mão nos olhos do seu filho, levanta o cutelo, uma ferramenta de madeira com um pedaço de pedra afiada na ponta, e mira na jugular. Com o coração apertado, mas com a alma alegre, porque era para Jeová. Cadê o Deus da promessa? Dá e toma, vai e volta, fala e desfala, faz e desfaz. Está no lugar onde sempre esteve. O problema não era Deus, o problema era Abraão. Deus não queria provar quem era Abraão. Deus queria provar Abraão a Ele mesmo. Deus queria mostrar a Abraão onde estava o coração dele. Deus queria preparar o coração de Abraão para coisas maiores. O momento da prova é o que vai determinar a consolidação da providência. Todo mundo quer a providência, mas não quer passar pela prova. Deus não pega você e te joga lá, não. Ele vai com você. Porque enquanto Abraão subia a Moriá por um lado, e lá em cima ele levanta o cutelo, coloca a mão no olho do seu filho, e vai descer para imolá-lo. Tem uma Torá comentada da editora Sanfer, não sei se vocês já conhecem, eu acho que o pastor deve conhecer, e os rabinos que comentam embaixo falam o seguinte: o anjo segurou no punho de Abraão. Era seu filho, ele não queria, mas tinha que fazer, estava tão determinado que o anjo segurou e bradou: Abraão, não faças mal ao menino, porque eu sei que tu temes a Deus, e nem o teu próprio filho me negaste. E ele vai. E quando ele brada, o texto fala assim: e Abraão olha para o lado, e eis que havia um cordeiro amarrado pelo chifre do lado do altar. Porque o Deus de Abraão, enquanto Abraão sobe
Ele sobe do outro junto com a providência e nunca vai te desapontar. Ele é o Deus que promete e cumpre o que prometeu. Descansa nele. Descansa nele. Ele é o Deus de Abraão. Você pode falar assim: o Deus de Abraão é o meu Deus. Amém. Mas ele é o Deus de Abraão e é o Deus de Isaac. Maravilha. Me perdi aqui, viu? O Deus de... Eu acho que o restante vai ficar para o segundo culto, viu? Vou tentar terminar aqui, mas... Próximo capítulo. Mas ele é o Deus de Abraão, mas é o Deus de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Isaac é a concretização da promessa. E Isaac nasce a partir de uma promessa diretamente da boca de Deus. Sabe o que é isso? Sabe qual é a diferença de Isaac para você e para mim? Nenhuma. Assim como Isaac foi um milagre, tenha certeza, você é um milagre. Assim como Isaac foi a concretização da promessa, você é a concretização da promessa. E o Deus de Isaac é o Deus do impossível. Deus de Abraão, o Deus da promessa. O Deus de Isaac, o Deus do impossível. Quando Moisés escreve isso, ele estava querendo mostrar e consolidar no coração dos hebreus que o Mar Vermelho se abriu. Não foi a primeira vez. O Mar Vermelho já tinha se aberto na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida de Isaac. Aquilo que o povo experimenta no Mar Vermelho é apenas uma gota daquilo que Deus vem fazendo ao longo da história. Deus é Deus. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família, não é algo inédito. Ele está fazendo na tua porque Ele já fez em muitas. Ele está mudando a tua casa, mudando a tua vida. Está. Porque Ele já vem fazendo. E o meu trabalho é o quê? É descansar em Ti. Aleluia. Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus do impossível. Abraão tinha 100 anos, Sara 80 aproximadamente. Rio da promessa, mas Deus cumpriu. Deus é o Deus que ainda faz milagre. E é Ele mesmo que diz, o anjo que visitou Abraão na tenda. Em Gênesis capítulo 17, versículo 17, diz assim: haverá algo impossível ao Senhor? Nada. A impossibilidade é a oportunidade de Deus. Aquilo que é possível, você faz. Aquilo que é provável, Ele faz com você. Mas aquilo que é impossível, Ele faz. Ele faz e faz. Eu estar pregando aqui é o impossível. Eu era gago. Não dei risada, viu? Mas era mesmo. Na escola, para apresentar trabalho, eu era aquele que segurava a cartolina, sabe? Quem era aquele que segurava a cartolina? Só. Se fosse numa peça teatral, eu era o quê? É, exatamente isso. Era a árvore. E de repente um dia, do nada,
entreguei a minha vida a Jesus. De gago, continuei gago. Mas um gago menos gago. E o Senhor foi aperfeiçoando. E o Evangelho de Jesus, o amor de Deus, é algo que queima no seu coração, que você não sabe ficar calado. E aí você começa a falar mesmo gago. E aí recebe um convite para dar uma palavra aqui, outro convite para dar uma palavra ali, e vai o gago, meio gago. E às vezes chegava numa igreja pequena que a caixa, você dava glória, a caixa respondia aleluia. E você vai aperfeiçoando. Martin Lloyd Jones, ou conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz assim, tem um livro dele chamado Pregações e Pregações, Pregações e Pregadores. Ele fala assim, só se aprende a pregar pregando. E aí fui, pregava no espelho, pregava indo para a escola. E você vai lendo a palavra vai queimando no seu coração, e você quer compartilhar. Deus é o Deus do impossível. E um belo dia, está eu aí, pregando num lugar, pregando em outro, pregando em outro. Porque Deus é Deus do impossível. Deus do impossível. Eu não sei qual é a tua limitação. Eu não sei qual é a limitação da tua casa, da tua família. Deus não precisa de nada para operar o milagre que você precisa. E detalhe, o milagre que você precisa não necessariamente é o que você espera, mas é o que você precisa, porque Deus não vai fazer o que você quer, mas Ele fará o que você precisa. Milagre é em cima do que eu preciso e não do que eu quero. O problema é que até para receber milagre, nós não sabemos. Senhor, eu quero, mas tem que ser assim. E como vai ser? Sabe esse povo ansioso? Vai viajar, já quer saber. E como é que vai ser? E que hora vai sair? E que hora vai chegar? E aonde vai ser? E sabe, já começa a ficar ansioso. É por isso que milagre não tem hora marcada. Não tem. Culto de milagre. Corre disso. Corre disso. Não existe isso. Porque Deus não marca a hora para operar milagre. Nunca. Quem marca a hora é homem. E usa o termo milagre para tirar dinheiro do teu bolso, da tua casa. Sabe? É isso que o povo faz. Mas Deus não marca a hora para operar milagre. Não marca. É saindo de Naim, encontra-se com Jesus, já indo para o cemitério. Jesus não marcou culto de milagre, nem culto de libertação. Foi ali, no caminho, na necessidade. Porque nem todos os velórios ele operou milagre e ressuscitou. Mas naquele ali, era necessário. E onde é necessário, o milagre de Deus está acontecendo. E quando está acontecendo, você nem percebe. Ele é o Deus de Isaac porque Ele é o Deus do impossível. Ele faz grandes coisas que não se podem sondar. E milagres que não se podem contar. Lá em Jó 5:9. 5:9. Eu não sei qual é a necessidade do teu coração. Ou se a necessidade do teu coração é para você mesmo. Eu não sei se você está esperando algo e que não está acontecendo, não aconteceu, não tem nem perspectiva de acontecer. E talvez nunca vai acontecer. Porque se Deus, uma coisa que Deus sabe fazer, é frustrar as nossas expectativas.
Tem até um livro agora aí, né? O Deus que frustra. Ele sabe fazer isso. Só que para você é frustração. Para Deus é o melhor que você precisa. É o melhor. Deus pode até não te livrar da cova, mas tenha certeza que para ser milagre, você tem que estar lá dentro. Você tem que estar lá dentro. Deus pode até não te livrar da fornalha, mas tenha certeza, lá dentro, Ele vai te livrar. Porque para ser milagre, você tem que estar lá dentro. Eu costumo dizer que para o milagre acontecer, só acontece quando o que está ruim piora. Quantos querem um milagre aqui? Diga amém. Mas Ele faz maravilhas. Você pode se colocar em pé? Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e Ele é o Deus de Jacó. O Deus de Jacó vai ficar para o próximo capítulo. Mas eu quero fechar, que talvez você não esteja aqui. Ele é o Deus de Jacó. Jacó, usurpador, enganador, trapaceiro, ladrão, roubou o próprio irmão, de uma linhagem nobre, neto de Abraão, filho de Isaac. Mesmo assim, nasce Jacó. Mas o Deus de Jacó é o Deus da transformação. É o Deus que pega Jacó e transforma em Israel. É o Deus que, mesmo em meio a tudo contrário, manifesta a sua graça e salva, transforma, não abre mão, mesmo sendo Jacó. Qualquer um de nós se afastaria de Jacó. Qualquer um de nós nem queríamos passar perto de Jacó. Mas o Deus de Jacó marca um encontro com Jacó. O Deus de Jacó toca na coxa de Jacó. O Deus de Jacó perdoa, restaura, transforma e muda o nome de Jacó para Israel, de trapaceiro para pai de multidões. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele é o Deus de Jacó e é o Deus da tua vida, da tua casa, da tua família. Ele não volta atrás. Aleluia! Glória a Deus. Feche os olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei a maneira como você chegou aqui nesta manhã. Desesperançado, talvez. Semana passada foi uma semana difícil para você. Perdeu muitas coisas. Recebeu notícias ruins. Querido, querida, bem-vindo ao clube. Somos humanos. A chuva cai do céu para justos e injustos, assim como o mal cai sobre todos nós. A diferença é que o Deus de Jacó, o Deus que transforma, o Deus de Abraão, o Deus da providência, o Deus de Isaac, o Deus do impossível, ainda permanece sendo o teu Deus. E Ele não mudou. Mesmo contrariando as tuas expectativas, Ele continua sendo Deus.
descansa. Aprende com a palavra. Não vale a pena lutar com ele, não vale a pena, não vale. Entrega tudo e descansa. Pai, eu oro com os meus irmãos aqui nesta manhã. O Senhor sabe e conhece cada um que está aqui, os que estão acompanhando de casa também. A situação e o estado de cada coração. Talvez não creem mais na promessa, porque a ver demorar. Talvez estão em uma situação que, humanamente falando, é impossível. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Talvez vive suas guerras em silêncio, com suas fraquezas e pecados, e pensa até que o Senhor não os vê e os rejeita. Mas o Deus de Jacó é o meu Deus, é o teu Deus, e diz: eu não vou te deixar quieto. Eu não vou te desamparar e jamais eu vou deixar de te amar. Mas no encontro que eu marco com você, eu marco para mudar a tua história. Visita, Senhor, a vida de cada um aqui nesta manhã, restaura. Visita, Senhor. Enxuga essas lágrimas que rolam nos olhos do teu filho e da tua filha nesse momento. O Senhor não precisa provar mais nada. Mas tudo o que o Senhor faz é resultado da tua graça e da tua misericórdia. Faz assim agora na vida de cada um. Traz a força, o conforto, o consolo, o desafio, e fortalece a vida de cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Maravilhosa graça,